Oi, oi, turma. Hoje a gente vai continuar falando sobre os pré-socráticos. A gente vai definir um pouco melhor a arquê de cada um desses filósofos, desses primeiros filósofos que a gente ficou de conversar, né? Então vamos dar uma resumidinha básica. Quem são os pré-socráticos, né? Quem são esses filósofos que a gente chama de filósofos da natureza? São aqueles primeiros filósofos que buscavam a substância primordial que deu origem a todo o universo. Então, eles estavam preocupados com a natureza de todas as coisas. Por isso que a gente chama de filósofos da natureza. Lembra? Gente, só um detalhe. Eu gostaria que vocês fizessem um parentezinho para a gente ressaltar a diferença entre duas palavrinhas gregas que a gente vai ver muito quando a gente falar sobre os pré-socráticos. Arquê e a physis, ou physis, são duas coisas diferentes. É muito fácil confundir, tá? Quando a gente fala de arquê, a gente está falando daquela substância que deu origem a todas as coisas, que eles estavam procurando, que os pré-socráticos estavam procurando. Então, é a substância primeira presente em todos os corpos e que deu origem a todas as coisas. Quando eu estou falando de physis, eu estou falando da matéria presente nos corpos, tá? Eu estou falando da matéria mesmo, daquilo que é físico e material, por isso que a gente chama de physis, aquilo que é físico e material. Então, são coisas diferentes, tá bom? Gente, é comum, vocês vão encontrar, inclusive no livro didático de vocês, uma classificaçãozinha para os pré-socráticos. Não se preocupem com esses nomes. Esses nomes diz respeito ao lugar onde esses filósofos nasceram. Tipo, os milésios. São os filósofos, os pré-socráticos que nasceram em Mileto. Efésios, aqueles que nasceram em Éfeso. Existe uma outra classificação dos pré-socráticos, listas. Os monistas são aqueles que achavam que a arquê, essa substância que deu origem a tudo, é uma substância só. Então, os pluralistas são aqueles que concebem uma arquê composta por vários elementos, mais de um elemento, ok? Por isso que é plural, pluralista, tá? Mas são classificações. Vamos agora aos filósofos pré-socráticos e as suas teorias. Lembrete. Então, o primeiro, né, que é considerado o pai da filosofia, o pai entre os pré-socráticos, é o Milésio, um cara que nasceu em Mileto, chamado Tales de Mileto, que concebia a arquê como sendo a água. Sim, é o cara da água que eu falo, Tales de Mileto. Então, o primeiro que a gente costuma pensar quando fala em pré-socrático é o Tales, né? Aquele que acreditava que a arquê seria a água, a substância primordial. E lembrando que ele está nesse grupo dos filósofos que a gente chama de milésios ou jônios, pessoal que nasceu nessa região. Então, o Tales é um deles. Um outro, jônio ou milésio, para o Anaxímenes, essa substância seria o ar. Então, todas as coisas foram originadas a partir do ar. Ok? A arquê do Anaxímenes é o ar. Portanto, ele também é monista. Né? O elemento primordial é um, não é um conjunto de elementos. E para finalizar o grupo dos jônios que a gente vai estudar, tem também o Anaximandro, só nomão, né? O Anaximandro, a arque do Anaximandro é o apeiron, é uma palavrinha grega que significa mais ou menos o indeterminado, o infinito indeterminado. Então, ele concebia uma substância que seria infinita, indeterminada, ou seja, a gente não vê, não toca, não sente, não sabe o que é. Ela é indeterminada. Ah, professora, ele está falando de Deus? Cuidado, não, não, não. Não vamos levar as nossas concepções lá para a antiguidade, não vamos confundir as coisas, tá? A gente vai chamar de indeterminado. Daí, dentre os pluralistas, a gente tem, eu vou focar em três principais, que seria o Empédocles, né, que é o cara dos quatro elementos, que eu costumo falar. Inclusive, ele tem até uma carinha de mago, né, tipo um alquimista e tal.
Então, para ele, a arquê, a substância, ou as substâncias primeiras, originais, seria essa cruzação de água, fogo, terra e ar. Ui. Os outros dois pluralistas que eu acho importante a gente destacar é o Leucipo e o Demócrito. Vocês provavelmente escutaram ou vão escutar esses nomes na aula de química, né? Quem é Leucipo e Demócrito? São os nossos atomistas. Então, a ideia de átomo começa aqui com Leucipo e, posteriormente, com seu discípulo, Demócrito. Então, para eles, a arquê seria uma minúscula substância maciça, inquebrável, indestrutível, que a gente chama de átomo. Aquilo que não se destrói, não se abre, não tem nada além dessa bolinha maciça. É diferente do átomo que a gente tem hoje, é diferente da ideia atômica atual. Fiquem atentos. Vou fechar com os pluralistas. Eu tenho 3 outros filósofos pré-socráticos que eu quero conversar com vocês, que eu deixei à parte por uma razão específica, tá? O primeiro que eu quero falar é o tio Pitágoras, o tio Pit, aquele mesmo da matemática, do país da matemática, aquele desenho que eu sugeri que vocês assistissem, lembra? Então, tem esse Pitágoras, e para ele a arquê seria o quê? Que foi inclusive o tema da atividade anterior. A arquê, o que seria, o que estaria presente em todos os corpos e que originou todas as coisas da physis, todas as coisas físicas? As medidas matemáticas, os números, a geometria. Lembra? Ele mostrou lá a geometria sagrada que está presente em vários momentos e lugares da natureza. Então, falou de Pitágoras, lembra da matemática, da geometria e das medidas, dos números. Detalhe, vocês perceberam que enquanto a maioria dos outros filósofos pré-socráticos que a gente estava falando, eles traziam a ideia de uma arquê como um elemento da natureza, né? O ar, a água, a gente vai ver um outro ali que vai falar que é o fogo, átomos, são tudo elementos. Agora, um número, as medidas, a geometria, onde isso está na natureza? Alguém aqui já viu um número assim andando por aí? Não, a gente vê representações de número. Quando eu desenho um 1 lá no quadro, o que você está vendo é uma tinta representando o número 1. E onde estão os números? Aqui, são ideias. E o mesmo vale também para as formas geométricas. Um triângulo, você não encontra um triângulo na natureza. Você encontra objetos que representam um triângulo. Você encontra uma madeira, você encontra uma tinta no quadro representando o triângulo, mas o triângulo mesmo é uma ideia. Então perceba que a arquê do Pitágoras, como de outros filósofos que a gente vai ver aqui, não correspondem a elementos da natureza que você encontra empiricamente, que você acessa pelos sentidos. São elementos que você acessa pela mente. Só se atentar a isso, beleza? O Parmênides e o Heráclito e o Parmênides, eu deixei como um caso à parte, porque eu quero gravar um vídeo só para eles dois, tá? São 2 filósofos pré-socráticos que pensam de maneira meio opostas, sacou? Então, pro Heráclito, só vou dar esse spoilerzinho básico, pro Heráclito, a arquê, a substância primordial, seria o fogo. Não vou falar mais do que isso nesse vídeo, vou passar pro outro. E o Parmênides seria o ser. O que de acho é o ser, fica pro próximo capítulo, tá bom? Lembrando que no capítulo 11 do livro do SED 2 de vocês encontram muito do que a gente está conversando aqui agora. Fiquem atentos, tá? Deixem as dúvidas de vocês, participem de uma maneira. Se não gostou do vídeo, mostra por que não gostou, fala, conversa, sugira. Beijo e pensa.